O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Essa é a palavra bíblica de Provérbios 16, 17 a 20. E com essa palavra eu quero saudar você nesse dia, desejando que o Senhor te abençoe, desejando que o Senhor torne plena a tua vida na sua presença, de maneira que por meio da sua palavra, você e eu juntos possamos descobrir e atentar para este ensino do Senhor, a quem torna a nossa vida verdadeiramente feliz. Com essa palavra eu saúdo você e a tua família, desejando um abençoado domingo na presença do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que podemos iniciar mais um dia na tua presença e que temos a tua palavra a nos orientar e a nos conduzir, Senhor. E nós pedimos que hoje tu venhas a falar mais uma vez ao nosso coração, mediante o teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado por essa oportunidade e pedimos que o Senhor seja louvado em nosso coração e seja engrandecido em nossa vida, de maneira, Senhor Deus, a que a nossa vida possa ser transformada dia a dia na tua presença. Abençoe este momento, é o que nós oramos, agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Convido você a um momento de louvor.
O texto bíblico para a pregação desta manhã, nós encontramos no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, capítulo 3, do qual leremos versículos 21 a 27. Segundo Reis, capítulo 3, 21 a 27. E ali nós lemos assim: Quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada, e quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue! Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é a hora de pegar os despojos. Mas, quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só Kir-Haresete ficou com suas muralhas. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados, com espada, para abrir o caminho e chegar até o rei de Edom. Porém não puderam. Então pegou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a palavra moabita, nós perceberemos que esse povo foi uma espécie de pedra no sapato na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel. A origem dos moabitas, bem como dos amonitas, está lá na história do Ló, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas e Ló saiu da terra com a sua família, a sua esposa olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, morreu ali, e sobrou Ló e as duas filhas, e eles foram habitar num local bem solitário. E o que acontece? Acontece que as duas filhas tramam algo para engravidar do próprio pai, porque elas acharam que não teriam marido e a sua família terminaria por ali. Elas engravidam, o filho de uma se chama Moabe e o filho de outra se chama Amon. Por isso ali a origem dos povos amonitas e moabitas. E esses povos sempre foram muito ruins para Israel. Sempre houve confusão, sempre estavam atrapalhando, sempre estavam fazendo alguma coisa que atrapalhava o dia a dia e a vida do povo para com Deus. Ou influenciando negativamente, é aquela companhia que, em vez de agregar alguma coisa de bom na vida de alguém, só piora, só leva a pessoa para baixo. Assim era com o povo de Israel em relação aos moabitas. Pois o que acontece? Os anos passam, chega o período dos reis, e nós sabemos que os reis, depois que o povo se dividiu em norte e sul, rei de Israel, rei de Judá, os reis vão se alternando entre aqueles que até faziam a vontade do Senhor, do qual o Senhor se agradava, e muitos deles cortavam algumas coisas da idolatria, embora que 100% quase nenhum deles, e aqueles reis que faziam intencionalmente aquilo que era mal perante o Senhor, traziam a idolatria de volta, faziam as coisas que abominavam, que causavam abominação ao Senhor. Pois bem, os anos passaram, Deus chamou profetas, Deus chamou o profeta Elias, e depois do profeta Elias nós temos o profeta Eliseu. E o relato que nós lemos, ele está nesse contexto maior, onde temos alguns relatos sobre o profeta Eliseu. Alguém que nós vemos muitos sinais, muitos milagres acontecendo por meio das suas mãos, milagres num contexto onde os detalhes eram muito importantes, porque pessoas vinham até Eliseu buscar ajuda, e Eliseu orientava a pessoa, mas deixava bem claro o que a pessoa deveria fazer. E a pessoa deveria seguir nos mínimos detalhes aquilo que era falado para ela. Os que se sujeitaram e fizeram, se deram muito bem. E quando nós olhamos nesses relatos de Eliseu, não é que Deus é perfeccionista, não é que Deus assim precisa de tudo no lugarzinho. Só que aqueles detalhes naquele momento seriam expressão sim de que a pessoa queria algo com o Senhor. E não apenas quando convinha buscar a ajuda de Deus, mas buscar, e o profeta desafiava as pessoas a viverem com o Senhor de fato e de verdade. E não como se Deus fosse um bombeiro onde nós só chamamos
para buscar ajuda em algum momento quando a situação ficou bem difícil. E quando nós chegamos aqui próximo, ou no capítulo do texto que lemos, nós perceberemos que um rei anterior chamado Acabe, rei de Israel, que foi um dos piores, um dos mais perversos reis do povo de Deus, o rei Acabe havia morrido. E enquanto Acabe era rei, os moabitas foram sujeitados, já há muito mais tempo, a pagar impostos até bem pesados para Israel, de forma até injusta. Quando Acabe morreu, o rei moabita chamado Mesa decidiu não pagar mais impostos. Se revoltou e disse: nós não pagaremos mais impostos de hoje em diante. O rei de Israel, chamado Jorão, não deixaria por menos. Ele reuniu seu exército, marchou em direção ao sul, convocou e pediu ajuda do rei Josafá do sul. O rei Josafá prontamente ajudou, sem consultar ao Senhor. Ele foi junto, fez uma aliança com Jorão. Foram mais para o sul, na região de Edom, que era uma região também que pertencia, ou que fazia parte ali na vizinhança de Israel, mas embora tivesse lá um rei local também. E esses três reis, de Israel, de Judá e de Edom, decidiram marchar rumo à terra dos moabitas para atacá-los, para subjugá-los novamente. Acontece que os planos das pessoas nem sempre são os melhores quando eles não têm a orientação ou a ajuda do Senhor. Não é assim, não é diferente assim na nossa vida hoje também. Quando nós decidimos fazer algo e saímos assim do nada fazendo, sem parar para pensar e principalmente sem pedir a ajuda do Senhor, normalmente nós não vamos muito longe. Geralmente nós terminamos bem mal. E era o que estava acontecendo com aqueles três reis que reuniram poderosos exércitos e queriam morrer pelo caminho. Por quê? Eles pensaram: nós vamos atacar Moabe pelo sul, porque vem de uma região deserta e ninguém espera que um exército venha do deserto. Se acharam os espertos. Porém, no caminho até chegar na fronteira de Moabe, eles caminharam por 7 dias e não encontraram água. E agora aqueles três exércitos estavam por morrer de sede. Morrer de sede. E o que acontece? Acontece que vem aquela sensação: puxa, eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que devia ter pedido a ajuda de Deus. Deus agora está me castigando. Deus, na verdade, agora vai nos entregar para os moabitas. E quando eles estão pensando naquilo, de repente o rei Josafá, que dos três reis era o único que ainda tinha algum vínculo com o próprio Deus, embora naquele momento lá atrás ele foi na empolgação dos outros reis e não consultou ao Senhor, o rei Josafá, no momento de lucidez, percebe que faltava algo. E aí ele pergunta: será que não tem algum profeta por aqui? E aí lembraram do profeta Eliseu. Os três reis foram falar com Eliseu. Eliseu primeiramente dá uma bronca neles, mas depois Eliseu diz: sim, vocês podem ir rumo a Moabe, só que o Senhor vai levar a bom termo a causa de vocês, o Senhor vai dar vitória para vocês. Só que antes de irem, o que vocês devem fazer agora é, aonde vocês estão, cavarem vários poços. Por quê? Porque é uma região desértica, mas o Senhor vai trazer água. Vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento de chuva, mas vocês vão ter muita água. E o que acontece? Acontece que eles obedeceram aos pequenos detalhes que Eliseu orientou, eles atenderam, cavaram os poços e passou um dia. E o que acontece? Aí nós chegamos no nosso texto. Nosso texto começa dizendo assim: quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas perceberam, tem alguma coisa acontecendo, e descobriram que 3 reis marchavam contra Moabe. Obviamente, de prontidão, reuniram o seu exército, e 3 exércitos vinham contra eles, então eles precisavam de muita força para se defender, e juntaram todo mundo que dava e levaram para a fronteira, para fechar a fronteira e se proteger dos inimigos que agora vinham atacá-los. E aí acontece uma coisa curiosa. Os moabitas se levantaram de madrugada. E, diz aqui o versículo 22, que quando o sol raiou sobre as águas, viram que águas diante deles estavam vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Percebe? Olha aquele contexto. Eles agora se pararam na fronteira de Moabe e perceberam que vinha alguma coisa líquida
vindo dos lados de Edom, da região de Edom. Edom era a região do lado sul, região deserta. E era desse lugar que vinham os 3 exércitos para atacar Moabe. Qual foi a conclusão lógica? E um detalhe do nosso texto diz que o sol, de madrugadinha, o sol raiou sobre aquela água e aquilo tinha um tom avermelhado. Parecia ser sangue. E, de uma forma precipitada e sem pensar muito, provavelmente alguém disse, isso é sangue. E aí o que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão, é sangue. Os reis que vieram juntos certamente se destruíram, se mataram uns aos outros e agora para nós é só festa. Vamos lá pegar os despojos, vamos lá enriquecer com aquilo que vai ficar lá jogado no campo. Afinal, armas, todo o conjunto de armaduras, tudo aquilo que um exército trazia junto, os reis, a coroa, o ouro, a comida que um exército trazia junto, muitas e muitas coisas, como despojos de guerra, seriam muito valiosas e acrescentariam ao tesouro de Moabe. E eles pensaram, vamos lá agora, vamos trazer os despojos para Moabe. Eu quero fazer uma pausa antes de ir adiante nesse texto. O que aconteceu aqui com os moabitas? Aconteceu aquilo que talvez acontece com muitos de nós às vezes. Atitudes impensadas, atitudes precipitadas, julgamentos precipitados a respeito de alguma coisa que aparentemente é, mas no fundo não é. Existe um ditado que diz, as aparências enganam. E muitas vezes as aparências enganam. Especialmente nos dias que nós vivemos, muito rapidamente se tece um julgamento a respeito de alguém. Julgamento no sentido de dar um veredito. Essa pessoa é assim. Ou aquela pessoa é assim. Ou julgamentos precipitados que nós fazemos a respeito de situações. Quando vemos alguma coisa diante de nós, supomos algo e já saímos contando aquilo como verdade. E muitas vezes, isso que sai da nossa boca sendo contado como verdade se transforma às vezes numa grande fofoca e se torna prejudicial tanto para quem faz e principalmente para quem é a vítima dessa fofoca, quem é o injustiçado. Nós vamos ver que nesse texto que nós temos diante de nós, um julgamento precipitado levou a uma ruína de uma nação inteira. Os moabitas, independente de quem eles eram, pelo simples fato de naquele contexto de talvez até medo, apreensão, olharam algo e sem se interessarem em saber um pouco mais sobre aquilo, simplesmente saíram de uma forma precipitada agindo. E quem age de forma precipitada, geralmente, como a gente diz, troca as mãos pelos pés e não chega a lugar nenhum, ou se dá muito mal. E foi o que aconteceu. Porque na sequência nós vamos ver que quando eles perceberam, é quase que como se eles tivessem ficado cegos e não enxergassem mais a realidade que estava diante deles. Pera lá, como assim 3 exércitos se destruiriam um ao outro? E o sangue escorreria desta forma? Ninguém fez uma pergunta e simplesmente saíram agindo. E a consequência foi a sua própria destruição, porque diz aqui o texto que eles foram para atacar o arraial de Israel. E quando eles chegaram, os israelitas se levantaram, e agora quando ele fala israelitas, são os 3 exércitos juntos aqui. Os exércitos se levantaram e atacaram os moabitas, que não tiveram outra coisa a fazer senão fugir, voltar para casa. E eles estavam na fronteira. E um detalhe bem importante, a região de Moabe é uma região de relevo bem acidentado. Eles estavam numa posição privilegiada de defesa, em cima dos morros, em cima de montanhas. Dificilmente um exército conseguiria atacá-los lá. Mas uma vez agindo de forma precipitada e descem até o vale, se colocaram na zona de perigo e na zona de ataque do exército de Israel. Claro que o Senhor estava conduzindo aquela situação. Claro que o Senhor estava aqui conduzindo a vida de Israel, mesmo que Israel pecasse ali. Mas nós vemos na atitude dos moabitas um grande aprendizado para nós. O aprendizado de não agir de forma precipitada, de não ver uma situação e sair falando a respeito de algo, porque embora num primeiro momento possa até parecer inofensivo, ou até possa parecer uma grande oportunidade, nem sempre agir de forma precipitada vai nos fazer bem. Muito pelo contrário, na maioria das vezes vai nos levar de mal a pior. O texto segue, e aí vem o outro lado da história. Israel, quando foi conversar, os 3 reis quando foram conversar com Eliseu, ouviram de Eliseu o seguinte: Deus vai levar a bom termo a causa de vocês.
Deus vai ajudar vocês e vocês devem entrar na terra dos Moabitas, devem cortar as árvores frutíferas, devem fechar os poços, entulhá-los, né, com os poços de água, com entulhos, e jogar pedras nos campos de maneira a tornar os campos infrutíferos. E estas 3 coisas Israel fez muito bem. Foi o que eles fizeram quando avançaram para a região, para dentro da terra de Moabe. Mas um quarto elemento, que Eliseu havia dito, não saiu bem como foi anunciado. Lembra dos detalhes que eu já mencionei antes? Um pequeno detalhe, entre aspas pequeno, aconteceu de forma bem diferente. Eliseu havia dito que era para os israelitas entrarem em Moabe e tomarem, ferirem as cidades fortificadas e as principais cidades. Só que o que foi que os 3 reis fizeram? A palavra diz, lá no versículo 25, que eles arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Só sobrou Kir-Haresete com as suas muralhas, que também ainda foram atacadas com os homens com funda, que atacaram e a feriram também. Um pequeno detalhe nesse texto, no início do versículo 25. Era dito para eles tomarem as cidades, para eles ferirem as cidades. E o que eles fizeram? Arrasaram todas as cidades. Acabaram com uma nação praticamente inteira. Sabe aquele momento quando às vezes a gente está em amigos e um faz algo, daí de repente alguém reage em cima daquilo, de repente acontece uma outra reação, a réplica, a tréplica, e muito facilmente num contexto onde os ânimos começam a se exaltar, as pessoas começam a se empolgar e daquele contexto a razão vai embora bem rapidinho. E foi mais ou menos o que aconteceu com Israel. Quando eles saíram lá do deserto, com aquela água toda, quando de repente o próprio inimigo desceu da montanha e se colocou diante deles, a vitória ganha, facinho, conforme o profeta do Senhor havia anunciado, eles se empolgaram. E houve aqui uma empolgação venenosa, uma empolgação tóxica, porque um foi contagiando ao outro, e em vez de eles darem uma lição em Moabe, como era para acontecer, eles acabaram com aquele país. Agir de forma precipitada, sem pensar, é ruim, é danoso. Quando saímos agindo como foi com Moabe, sem tomar pé exato da situação, é ruim. E quando nos empolgamos excessivamente, é pior ainda. Por quê? Porque nós vamos ver no texto que a reação que Israel teve de acabar com a nação, com aquele país inteiro, essa ação trouxe uma outra reação, que foi muito ruim também, que nós já vamos ver daqui a pouco. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a palavra que Eliseu anunciou foi cumprida, mas de forma parcial. E parcialidade não é com o Senhor. Ou você vive e obedece a Ele integralmente, ou você tem uma vida de ilusão. Assim foram a vida de muitos dos reis, como eu já mencionei antes. Muitos dos reis até tentaram fazer algo bom em Israel e em Judá também. Só que a maioria deles agiu de forma parcial. Quando eles foram chamados a acabar com a idolatria, muitos até tiraram os deuses dos altares, mas sempre sobrava alguma coisinha. Sempre sobrava um deus lá em algum alto. Parece que ninguém tinha aquela coragem de arrancar o mal pela raiz. Alguma coisa sempre ficava para trás. Então esse agir parcial, o crer parcial para com o Senhor não existe. Por isso que no livro de Reis, no profeta Eliseu, nós vamos ver que os detalhes são muito importantes. Porque os detalhes vão fazendo com que a vida vá se vivendo a vida com o Senhor nos mínimos detalhes. Como eu já disse antes, não porque Deus é perfeccionista, mas porque é muito bom viver com Deus. E aquilo que nós fazemos no exterior da nossa vida, geralmente reflete aquilo que nós temos dentro de nós. Onde nós, no nosso dia a dia, podemos agir de forma parcial? Talvez a gente obedeça ao Senhor e viva com o Senhor de forma bem intencional em muitas áreas da vida. Mas talvez tenha alguma área da nossa vida que ela fica escondidinha lá no canto, como que uma caixa preta secreta que ninguém pode tocar. Vale a pena nós refletirmos, será que nós não temos algum cantinho da nossa vida onde temos vivido também de forma parcial com Deus?
né? Onde a gente diga, Senhor, aqui, eu vou te obedecer aqui, mas lá, aquele pontinho eu não gostaria que o Senhor mexesse. Quem perde com isso? Deus perde alguma coisa? Não. Mas nós perdemos. Por isso o convite meu também nesse texto é, olhe para o Senhor e viva de uma forma integral com o Senhor, em todos os âmbitos da nossa vida. Seja no âmbito familiar, no âmbito de relacionamentos, seja no âmbito de trabalho, seja quando eu estou sozinho, seja quando eu estou acompanhado e bem acompanhado, seja nas minhas finanças, enfim. Obediência e serviço ao Senhor em todos os âmbitos da nossa vida, sem parcialidades. Nós vamos adiante um pouquinho no texto, porque tem algo muito mais importante aqui agora à frente também. O final do nosso texto vai dizer que sobrou aquela cidade, Kir-Hareset, onde o rei Mesa morava, era a capital de Moabe, e o rei ainda tentou reagir, né? Juntou 700 homens valentes, 700 cavaleiros armados, e tentaram atacar Edom, o rei de Edom, que talvez fosse a parte mais frágil daquela aliança dos 3 reis, mas sem sucesso. E aconteceu no versículo 27 que quando ele percebeu que não tinha mais nada a fazer, tudo estava perdido, né? A sua nação estava destruída, ele estava condenado à morte e não tinha mais o que fazer. Então, como que num ato de desespero, o próprio rei Mesa toma o seu filho primogênito, o filho mais velho, e o sacrifica em cima da muralha. Um sacrifício que era feito provavelmente para os seus deuses. Os moabitas seguiam falsos deuses. Em cima da muralha, ele sacrifica o seu próprio filho. E o texto até faz questão de dizer que era o filho que reinaria no seu lugar. Ou seja, certamente é um pai que tinha aquele filho com todo o seu cuidado, que educou, que preparou para reinar no seu lugar. E agora, num ato de desespero, como última cartada, ele sacrifica o seu próprio filho. Aquela ação fez com que o seu povo ficasse tomado de uma raiva, de uma ira tão grande. Nosso texto aqui é descrito que depois disso houve grande ira contra Israel. Algumas traduções até dizem uma grande cólera. Aquela raiva doentia, aquela raiva que transfigura o rosto. E o que acontece nesse momento? Nesse momento acontece agora que o agir a partir das aparências, que lá no início foi o ponto fraco de Moabe, da mesma forma Israel age também agora. Agiu baseado nas aparências. Porque o que era para Israel fazer nessa hora? A vitória estava dada pelo Senhor, a vitória estava conquistada, Moabe estava sujeita, embora destruída, além daquilo que era necessário, era só Israel tomar aquele país e colocar a ordem como era para ser ali de novo. Mas o que eles fazem? Vendo aquela raiva daquele rei que chega a sacrificar o seu próprio filho, Israel vira as costas e volta para a sua própria terra. A pergunta que nós fazemos aqui, por que eles não tomaram Moabe? O profeta Eliseu disse que o Senhor daria aquela terra para eles. Todos os sinais estavam ali. Sabe por quê? De novo aqui, por causa da parcialidade e do agir a partir das aparências. Aparentemente, eles pensaram que talvez sacrificando o próprio filho ao falso deus Quemos, lá de Moabe, talvez aquele rei, aquele deus se levantaria agora contra eles. Sim, talvez foi isso mesmo que Israel pensou. Sabe por quê? Porque os israelitas, em muitos momentos, flertaram com a idolatria. E quando agora eles flertaram com a idolatria, chegou no momento decisivo, eles ficaram com medo. Vai que aí esses falsos deuses não são falsos assim. Naquela hora, estava acontecendo ali uma prova de fé, onde sim, havia um povo raivoso e desesperado lá, mas que Deus já tinha entregado. E eles não foram por medo, por causa das aparências e porque lá no fundo, a fé deles no Senhor, no Deus de Israel, era uma fé parcial. Era uma fé da boca para fora. Era uma fé que, beleza, se Deus vai nos abençoando, a gente vai. Mas se não tiver sinal bem claro para nós irmos, nós voltamos. E eles se retiraram. E sabe o que aconteceu? Embora muitas Bíblias traduzam esse texto aqui, ou coloquem nesse texto aqui, o título, A Derrota de Moabe, não foi bem uma derrota que aconteceu ali. Sim, o país foi destruído, mas os israelitas não tomaram, de maneira que os moabitas não voltaram a pagar os impostos como pagavam antes,
E a partir daquela revolta que eles tinham feito anteriormente, agora eles passaram a viver fazendo o que bem entendiam, né? E sendo sempre de novo uma pedra de tropeço, e continuando a ser essa pedra de tropeço para Israel. Estava ali a grande oportunidade de mudar a história, mas Israel voltou atrás, por causa de ficar agindo em cima de aparências e por causa de uma fé parcial no Senhor. Como é para nós, como é para você, como é para mim, como é no nosso dia a dia? Nós vivemos baseados ou agindo em cima de aparências? Ou temos a coragem de, diante das provas de fé, dar passos concretos e verdadeiros diante daquilo que Deus já demonstrou por nós e para nós? O Senhor já realizou o maior milagre da história por nós. Ele deu o seu próprio Filho. Ele sim, deu e sacrificou o seu Filho para salvar, não por um ato de desespero como o rei Moabita, mas porque Ele ama e Ele quer salvar as pessoas. Nós já percebemos isso na nossa vida? Nós já aceitamos esse presente em nosso coração? Ou continuamos também, além de tomar, às vezes, decisões baseadas em aparências, vivendo uma aparência, vivendo uma fé parcial com Deus? Como é na tua vida? Eu quero deixar essa palavra para você hoje e convidar a você a ler esse texto de 2 Reis, capítulo 3, de maneira que você possa meditar nessa palavra e tomar a firme decisão de, na semana que segue, que inicia agora, você evitar agir precipitadamente, evitar agir por aparências e evitar uma fé parcial. E em vez disso, creia de fato e de verdade que o Senhor te guia e viva com Ele integralmente, em todos os âmbitos, em todas as áreas do teu viver. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por Tua Palavra, e que a Tua Palavra é tão maravilhosa e simples, Senhor, que nós podemos lê-la e entendê-la, Senhor. E obrigado que nós não fazemos isso por nós mesmos, mas o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos capacita para entendê-la. E nós pedimos perdão, Senhor Deus, por tantas vezes que temos vivido e agido de forma parcial, baseado em aparência, Senhor Deus, e não no fundamento da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar as forças necessárias para a semana que inicia. Diante dos desafios que teremos, queremos crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, é o Senhor deste mundo e que todas as coisas estão nas suas mãos. Abençoe cada família, abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão enfermas, abençoe as famílias enlutadas, Senhor Deus. Abençoe lá onde há dificuldades em relacionamento familiar, que o Senhor possa ajudar em todos os âmbitos da nossa vida. Abençoe nossa cidade, nosso país. Nós pedimos e clamamos por Tua intervenção e por Tua ajuda, na certeza de que Tu és bom e de que o Senhor age por nós. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa semana que inicia, e gostaria ainda apenas de convidar você também a participar na terça-feira à noite do estudo bíblico que faremos pela live do Facebook Meu Quitopava Central. Seja muito bem-vindo, e se você quiser e puder continuar a contribuir financeiramente com o nosso trabalho, os dados estão aí na tela. Nossa comunidade é muito grata por cada pessoa que tem ofertado, tem se desprendido e tem auxiliado com os seus bens. Que Deus te abençoe. Vamos ainda louvar ao Senhor? Graças dou, Senhor, pelas provas que vêm de Ti, pelas mesmas que já senti, Teu amor real. Graças dou, Senhor, pois as provas me fazem ver, desafio também a crer, em me queres ver.
abate em mim.